Deus de amor, muito obrigada por mais um sábado que a gente se reúne aqui para entender mais da tua verdade para esse tempo. A gente agradece por tanta luz que o Senhor derrama e que tu nos ajude a ser dignas e dignos dessa luz. A gente sabe que a gente, quando tu esteve nessa terra, os teus próprios discípulos não entendiam a missão que tu tinha para eles, e a missão que tu tinha nesse mundo, ainda que tu fosse tão claro nas suas palavras, nos teus atos. Nos ajude a não cometer esse mesmo erro e esteja com a gente hoje durante todo esse sábado, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, como vocês estão? Feliz sábado novamente. O estudo de hoje eu gostaria que vocês participassem. Vai ser um estudo mais de leitura e reflexão a partir de dois textos em especial. E é isso, eu gostaria da participação de vocês. O segundo texto, especialmente, ele é um pouco mais complexo, mas eu gostaria que a gente esforçasse as nossas mentes, estivesse atentas e atentos aqui juntos para conseguir realmente absorver essa informação, né, e trabalhar e construir algo juntos. E, enfim, eu queria perguntar inicialmente o que vocês. A gente vai falar um pouco sobre masculinidade positiva e derivar isso para alguns outros temas, digamos, aprofundar um pouquinho mais nessa questão. Eu queria saber o que vocês entendem por masculinidade positiva. Tá, eu vou dar um pouquinho mais de contexto de onde que eu tirei isso, mas eu gostaria realmente que alguém participasse dessa sua opinião. É, esse foi um texto Flávia, que veio. Pode falar, por favor. quando falam de masculinidade positiva, eu penso em um, assim, estereótipo de gênero, mas de uma perspectiva pintada, assim, de uma forma bonita. Por exemplo, você é um homem que é um pai de família e que você tem as responsabilidades de manter aquela casa, de proteger a família, e você tem e tal e tal. E você faz isso, digamos, de uma forma, digamos, com amor, assim, sabe? Eu sou o paizão que vou proteger todo mundo, que vou fazer o churrasco e vou consertar o carro, mas eu não vou me meter na cozinha, que essas são coisas de mulher, sabe? Não entendo sobre isso. Eu penso assim. É exatamente isso, essa é a ideia, Carol. E esse tema me chamou a atenção em especial por um artigo que foi publicado. Isso aí. Isso que a Gia acabou de comentar botar nos comentários. Foi publicado, se eu não me engano, no Media Broadcast, e depois a Terry trouxe no estudo dela da Campal Internacional. A gente comentou assim, lembro da Terry citando o vice da Câmara e dizendo que esse tipo de masculinidade, que esse é o tipo de masculinidade que não nos representa. Assim, ela citou o Tim Walz, o vice da Câmara, e ela fala como ele teve, não tem uma, ela contrapõe a ideia que, né, o artigo traz, mas ela traz isso para, né, no estudo dela da Campal Internacional de outubro do ano passado, e ela coloca essa contraposição das eleições, que estão a nação está tendo que decidir entre a masculinidade tóxica do Trump e do Vance, que, né, é claramente negativa, é mais fácil de você enxergar, de você apontar, tem agressividade, tem muita arrogância, tá tudo assim muito à tona. Toda a Convenção Nacional dos Republicanos teve, né, essa presença bem marcada do que seria essa masculinidade tóxica, mas em outro lado nós temos outra masculinidade, que é a masculinidade do Tim Walz, que é um homem, como a Carol falou, um homem bom, um homem que tem família e tal, mas também tem elementos que são masculino, mas seria vendido como uma masculinidade positiva. A gente vai ler um pouco desse capítulo, que eu imagino que a maioria talvez já deve ter lido, talvez até vir algum estudo sobre, mas para continuar refletindo e para criar alguns ganchos para o próximo texto que a gente vai ler também. Enfim, esse aqui. Ah, eu não comecei a compartilhar ainda, perdão. Vou compartilhar a tela. Hum, esse aqui. Imagino que vocês estejam vendo, se não, me avisem, por favor. Esse texto do New York Times, podemos fazer melhor do que a masculinidade positiva, de outubro de 2024, por Ruth Whitman. Então tá, ela tá
né? Eu vou ler alguns trechos, eu vou ler porque a gente não vai ler, a gente vai ler mais as partes marcadas do que realmente parágrafos muito grandes. E se alguém tiver um comentário, eu peço que faça, e a gente vai comentando ao longo disso. Então, é isso que eu vinha comentando. A gente vai começar a ler aqui. Vou marcar para ver se. A história. A história conta que o eleitorado se depara com uma escolha entre dois modelos de masculinidade, tóxico versus positivo. Em resposta ao modelo de criminoso furioso e de veias estouradas de direita, a esquerda está nos oferecendo uma masculinidade positiva, mas mais moralmente correta e expansiva. A gente vai para outra parte marcada. A masculinidade positiva é uma tentativa de reformular a masculinidade e restabelecê-la para a próxima geração. Muitas vezes com a alegação de que, ao contrário da postura insegura dos homens fortes que rasgam camisas, esta é de fato a masculinidade real. O modelo não é uma mudança radical. A masculinidade positiva ainda se baseia em todas as velhas armadilhas e ansiedade da masculinidade tradicional. A mesma crença de que existe algo como um homem de verdade e os mesmos medos de ficar aquém. Agora vai falar do Tim Walz, nessa parte aqui. O candidato democrata à vice-presidência, Tim Walz, ainda é obrigado a provar constantemente suas credenciais masculinas. É somente se apresentando como um homem de verdade, um veterano que carrega seu discurso com metáforas esportivas e referências a armas, que ele ganha uma margem de uma obra social para suas sensibilidades mais feministas. Afinal, apenas um homem de verdade é seguro o suficiente para lutar por absorventes nos banheiros de escolas primárias. Ou seja, o que traz aqui é muito claro. A Câmara precisava, entre aspas, de um vice-homem que fosse muito positivo, defendesse todas as pautas feministas, mas para ele ser ouvido, para ele ter lugar, para ele realmente ter uma figura de autoridade, ele tem que se manter algumas normas masculinas, masculinidade positiva. Tem que falar de esporte, tem que falar de armas, tem que, né, é um veterano, enfim. Tem que trazer esses elementos que o afirmam como um homem de verdade, né? Por mais contraditório que seja, tem como você ser um homem de verdade, só que daí isso, digamos assim, é um carimbo de validade de tudo aquilo que ele está trazendo e falando, né? Isso traria uma vantagem para a campanha de Kamala. Agora já para esse parágrafo aqui. Depois da supervigilância caricata de Donald Trump e da misoginia bajuladora de Pence, a masculinidade positiva de Walz e sua laia é um alívio alegre. E esses programas geralmente estão fazendo um bom trabalho. Mas quando se trata de realmente mudar as normas culturais para a próxima geração de meninos e permitir que eles abracem sua humanidade plena, sem vergonha, talvez seja melhor abandonarmos completamente a retórica da masculinidade. Porque em vez de desafiar os velhos estereótipos e padrões, toda a estrutura da masculinidade positiva parece, na verdade, reforçá-los. Será que a gente entende? Mas a gente entende o que diz aqui. Ou seja, todas essas mudanças, ao invés de você dizer para essas novas gerações que elas simplesmente podem ser livres e viver a vida da maneira como elas quiserem, né, e verdadeiramente se desconstruir, elas têm até um ponto em que elas podem ir. Para você vai ser um homem de verdade, mas ao invés de comprar esse pacote, né, do Trump de agressão, de violência, de falta de domínio das emoções, você vai comprar esse pacote aqui, que também é um homem, também é masculino, mas você vai saber dominar suas emoções, você também vai, enfim, ter mais sensibilidade em alguns tópicos, mas tudo isso vai vir ainda com aquela etiqueta de masculino. Então, você vai estar seguro, você vai continuar sendo homem e todo o valor que isso representa, né? Só que aí ela começa a introduzir questões que eu acho que, se a gente olha com cuidado, elas são muito desafiadoras para todas e todos nós. Quando ela fala sobre essa questão de abandonar completamente a retórica da masculinidade. Se a gente for além da retórica, né, o que significa ser masculino, o que é ser masculino? Porque talvez nós não estejamos querendo, né, nos enquadrar mais
masculinidade positiva em teoria, não dizemos isso, ou da feminilidade, enfim, só que a gente esquece de refletir em o todo que esses conceitos de masculinidade e feminilidade, mas aqui falando especialmente da masculinidade, eles impactam a nossa vida, nosso modo de pensar, a maneira como a gente enxerga o mundo, enfim. Isso acaba fazendo com que a gente não consiga abandonar completamente essa retórica de maneira prática na nossa vida. Enfim, então, então, enfim, eu acho que uma grande questão que me vem quando eu leio esses textos, eu gosto de, sabe, de realmente trazer para reflexão, será que é fácil a gente abandonar a retórica da masculinidade? Será que é fácil a gente entrar nesse terreno? Será que nós estamos dentro desse terreno, como individualmente, mas também como movimento? Será que a gente está fazendo um esforço? Porque se a gente crê que a gente foi criado com um modelo de masculinidade, seja tóxico, seja positivo, e nesse meio, será que é fácil a gente simplesmente, através do discurso, dizer, não, eu não acredito nisso, eu não compro essa ideia? Verdadeiramente isso faz com que a gente saia desses modelos, que a gente consiga abandonar esses modelos? Só acho algo para a gente pensar. Enfim, aí a gente vai ler, eu acho que é a última parte desse texto, que está aqui, que começa aqui. Mas ainda vemos a masculinidade como algo inato e imóvel, em vez de uma construção social limitante. Há um sexismo oculto em todo o conceito de masculinidade positiva. Se tivermos que atribuir o rótulo de masculino a um comportamento antes que ele possa ter valor para os homens, então estamos sutilmente comunicando que abraçar qualquer coisa associada a mulheres é um rebaixamento, até mesmo uma indignidade. Ou seja, continua colocando rankings, o masculino como superior, então você está inseguro em abraçar essas coisas que são ainda colocadas como masculinas, porque se as coisas não são simplesmente associadas ao feminino e um homem vai se associar a isso, seria algo negativo, seria algo que ele ainda correria riscos, né, de perder o seu valor social, de sofrer chacota nos meios que ele tá inserido. Então, tá, eu vou terminar isso aqui e a gente termina essa parte. Masculinidade positiva não é sobre desgenificar qualidades humanas universais. Certamente não é sobre encorajar meninos a acreditar que eles poderiam ter algo a aprender com mulheres ou normas culturais femininas. É mais uma tentativa de esfregar a mancha humilhante de feminilidade de qualquer traço ou comportamento antes de deixar os meninos chegarem perto disso. Ou seja, masculinidade positiva não é nada mais, nada menos, né, segundo essa autora, mas eu acho que a gente consegue acompanhar de uma maneira sexista de tentar libertar os homens de uma masculinidade que é tóxica, que é negativa, que é violenta, mas sem realmente libertar completamente eles desse estereótipo, como a Carol comentou inicialmente. Então, continua sendo uma forma de viver, de comprar o sexismo e de reproduzir padrões sexistas, porque o que é feminino continua sendo inferior. Esse é o mais curioso. Os homens, eles não podem ser associados a coisas femininas, eles não podem ser associados com ideias, com gostos, com sentimentos e formas de pensar e atuar que são consideradas femininas. Por quê? Porque o feminino continua estando naquele lugar inferior, naquele lugar que, enfim, um homem de verdade ele não merece e não deveria estar. Eu acho que desse texto a gente já leu tudo que eu teria proposto. Daqui a pouco eu volto a compartilhar a tela. Lara, seu vídeo está desligado. Sim. Agora voltou a abrir. Então, qual que eu acho que é um tema dessa sessão? O que implica que não existe masculinidade boa e positiva? Não é nada muito assim fora do comum. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? O que implica que não exista uma forma de masculinidade boa, verdadeiramente positiva? Que a masculinidade em si é satânica.
seja, ela não é de Deus, a masculinidade em qualquer forma. E o que isso significa? Que a masculinidade é satânica? A masculinidade vem de quem? Viria de quem para quem? Viria de Satanás? Não, sim, mas na Terra, A masculinidade vem dos homens? dos homens e para os homens. Ou seja, se não existe masculinidade, o que os homens ficariam? Se tira a masculinidade dos homens, o que eles se tornam? O que eles são? Uma pergunta para todo mundo. Comportamentos de mulheres seriam seres mais vulneráveis. Seriam humanos qualquer humano. Exatamente. Normais. Cara, tem umas 3 mãos levantadas. Não sei se você Alice de Legal, não presente. estava vendo. Ministério Livrinho. Desculpa, sou eu. Mas assim, tinha Mati e também tinha Carla. Talvez Carla foi primeiro, depois o Mati e depois eu. A Carla, então Carla primeiro, por favor. Oi, Lara. Ei, Carla. Oi, Lara. Então, o pessoal acabou respondendo, mas é que eu estava me questionando desde o início, e ali no texto também foi falado, né, sobre questionar a masculinidade e também, e você mencionou sobre a feminilidade. Eu não sei se eu estou errada, mas eu penso que talvez o ponto mais importante é a gente questionar a ideia de gênero de modo geral, nem masculinidade, nem feminilidade, tudo isso é uma norma que vai prender a gente sempre numa caixinha, entende? E aí, se a gente analisar tudo a partir desse ponto, a gente nunca vai sair disso. Exatamente, Carla. Esse é o ponto. Muito obrigada. Mati e Gabriel, não sei quem veio primeiro. Ahí ya se faló lo que yo quería hablar, más por ahí un breve comentario. Pedro falou bem de Satanás. Eu falaria diferente, o que no es de Deus, falou. Por ahí yo falaría no es humana, porque no es intrínseca a la naturaleza. No es que no somos así. Exatamente. Es una construcción. Entonces, no ser masculino sería aprender a ver quién uno es y quiénes son las otras personas, sin colocarles, como dijo, caixinhas a las personas ni a nós. Obrigada, Mati. Gabriel? Então, não querendo ser redundante, porque realmente também já foi comentado em parte que eu queria dizer, eu lembro, né, que um dos conceitos iniciais que chegamos a definir, né, quando começamos a estudar igualdade foi entender o que é sexo, o que é gênero, não? E justamente a gente tinha definido, né, que são construções sociais, né, a questão do gênero, né? Sexo mais como uma questão biológica, né, mas até aí a questão é mais complexa, né? E uma coisa que, assim, na minha percepção nunca foi desenvolvida muito, assim, foi um comentário que Parmida fez uma vez, bem no início, nos estudos, que ele falou assim, inclusive, né, essa questão de existirem apenas 2 sexos está ultrapassado, né? E a gente meio que aceitou isso como fato, mas nunca nos aprofundamos muito, né? Enfim, mas é bem tudo isso que foi comentado, eu concordo. Beleza, muito obrigada, Gabriel, e a participação de todos realmente foi muito... É essa linha que eu quero que a gente siga, que a gente entre, né, nessa esfera, digamos assim, para refletir sobre esse tema nesse momento que a gente está juntos. E, enfim, eu acho que essa questão que a Carla tocou ali, a questão de, né, e todos de alguma forma tocaram que o gênero não existe, nós deveríamos ser, agir, pensar simplesmente como seres humanos, porque a gente está numa sociedade patriarcal construída com base na divisão de sexos, de gêneros, né, no sexismo e tudo isso que a gente acredita. Mas outro ponto que eu acho que esse artigo traz e que eu acho que ele é muito crucial da gente dar conta é essa questão da divisão entre nós e eles. E a gente coloca, né, se for para o Partido Democrata e Republicano, os republicanos são claramente os nossos alvos para a gente enxergar uma série de comportamentos problemáticos que a gente
não quer se embasar, que a gente não quer refletir, enfim, a gente realmente quer desconstruir. E sempre é muito mais fácil olhar para o externo e apontar como algo negativo, apontar como algo que precisa ser mudado, né, algo pecaminoso, enfim, algo, né, como ali de Satanás, quer que seja. Só que o difícil é vir para o interno, para dentro do Partido Democrata, pode ser um exemplo, mas pode ser para dentro do movimento, para dentro das nossas reuniões, das nossas vidas, nossas relações, e enxergar onde está esse sexismo, essa masculinidade, que talvez não esteja presente nos discursos, mas nem por isso ela deixa de estar presente na nossa vida, nas nossas atitudes, na maneira como a gente enxerga outras pessoas, na maneira como a gente se relaciona. A gente precisa entender que se a gente realmente acreditou nessa mensagem lá de 2018, 2019, do Clamor da Meia-Noite, que é uma mensagem, né, que vem ali com o feminismo radical, que o sexismo, ele é a primeira, né, forma de opressão e tal, o primeiro pecado, e ele existe há 6.000 anos, ele não vai ser destruído em 6 anos, com algumas leituras, com alguns estudos, com, né, reproduzir alguns pensamentos e ideias. É um processo, se a gente realmente acredita nessa história de 6.000 anos, seria uma dissonância cognitiva pensar que 6 anos depois a gente já está numa posição muito boa, muito favorável, todos entendemos, todos mudamos nosso comportamento, né? Não faria muito sentido. Eu acho que é a partir dessa reflexão que eu venho com o meu estudo hoje, que a gente ainda precisa, tem coisas que precisam ser trabalhadas, tem masculinidades que precisam ser quebradas, rompidas no nosso dia a dia, e realmente é um processo de reflexão diário e contínuo. E, né, isso aqui é só um estudo, né, curto, enfim, para a gente fazer isso juntos, mas é importante a gente ler, a gente ter contato com essas ideias e ter uma reflexão, né, diária, uma meditação que nos leve a uma mudança em todas as esferas da nossa vida. E nesse processo eu acho de extrema importância nós lermos livros feministas, mas especialmente feministas que se alinham mais com a ideologia e com a ideia radical, feministas radicais, porque a clareza que elas têm em relação às coisas, quanto elas são realmente radicais, e entender que não existe gênero, que tudo isso é uma construção, e o impacto que isso nos causa nos traz muita clareza. E a grande questão que eu vejo a gente tem isso daqui de 1 horinha. E a gente vai discutir sobre um tema, enfim, vai ver um vídeo, vai escutar um podcast, mas quando você lê um livro, seja de 100 páginas, um livro curto, você vai você, digamos, demora 20 dias para ler esse livro. Durante 20 dias você está refletindo sobre aquilo, você está consumindo conteúdo de qualidade, você está comparando, contrastando a sua vida, as suas questões ali, né, diárias, aquilo que você está lendo, e enfim, eu tenho certeza que isso enriquece muito, traz muita esperança, assim, momentos de desânimo e de tristeza em relação a vários aspectos da vida e também em relação ao movimento. Quando eu leio uma feminista radical e lembro que esse movimento que nos trouxe a isso me traz uma esperança, assim, porque a maneira como elas falam, a maneira como elas são assertivas em chamar o pecado pelo nome e, assim, não fazer concessões é extremamente animador. Então, eu recomendo a todos nós seguirmos lendo feministas, mas especialmente feministas radicais, porque isso realmente é transformador. E nesse contexto, eu queria introduzir um livro que a gente vai ler alguns trechos hoje, que é o livro O Pensamento Hétero e Outros Ensaios, de Monique Wittig, que foi uma feminista da segunda onda, se eu não me engano, e ela se alinha mais com o feminismo radical. É um livro muito interessante, são vários ensaios. A gente vai ler um ensaio, que é a categoria sexo. E é isso que a gente falou, que o Gabriel até comentou sobre o comentário do Parminder e tal. Nesse livro, a Monique Wittig, ela usa sexo igual a gênero. Ela usa sexo como uma construção. E ela faz uma contraposição ao que eu entendo, a raça. Que raça é uma construção? Somos todos seres humanos, não é porque você, preto, branco, amarelo, todos somos seres humanos, tem umas diferenças biológicas, mas isso não muda fundamentalmente que todos somos iguais, seres humanos, enfim, né, com a mesma essência, direitos, particularidades. E ela faz algo semelhante para o sexo. A gente pode ter órgãos genitais diferentes, uma biologia diferente, mas isso não desculpa, somos todos iguais. Na verdade, essa questão seria realmente mais uma construção. Então, a gente vai ler. Vou compartilhar a tela novamente.
Lembrando que quando eu compartilho a tela, eu não vejo mãos levantadas. Então, se vocês puderem abrir o microfone e falar algum comentário, eu agradeço. O Pedro levantou a mão aqui? Tem um comentário antes de começar a ler Uhum. o que tu falou. Eu tava pensando que se a gente, tipo, assim, até sempre que ela trazia um tema profético, ela fechava com o evangelho. Ela fechava com uma compreensão de Deus, apontando para nós mesmos, para nós melhorarmos. E sempre fazia isso dentro da luz da igualdade. E se a gente acredita que a Ancia Terry trouxe a mensagem, qualquer mensagem, a mensagem do decreto dominical, ela fechou essa mensagem do decreto dominical com masculinidade positiva. Ou seja, eu acho que implica muito mais do que simplesmente uma boa teoria que precisamos aprender. É tipo, se realmente o decreto dominical, ela fechou a mensagem do decreto dominical dos 144 mil com masculinidade positiva. Tem que, e usou os democratas, que até sempre usou os democratas como espelho de nós. Em 2021 ela falava, se os democratas estão com problemas de concessões, é porque aqui dentro tem concessão, lá atrás. Se a Terry está dizendo, os democratas têm problemas com masculinidade positiva, eu acho que não foi expandido, ela não continua esse tema, talvez continue no futuro, mas eu acho que as nossas energias deveriam estar colocadas ali, se essa for a mensagem do decreto dominical. Eu também acredito que não foi por acaso que a Terry trouxe esse tema justo na Campal, primeira Campal presencial depois de tantos anos. E ela trazendo a mensagem do decreto dominical e trouxe esse tema. E eu acredito que a gente deveria dar mais foco ao que significa esse tema e as implicações práticas. Porque, mais uma vez, eu vejo que a gente, por comprar a ideia do feminismo, da igualdade, a gente se coloca numa posição muito confortável, de alguma forma, até, enfim, com uma certa elite intelectual, e a gente se torna muito preguiçoso na hora de realmente mudar as coisas internas que ainda temos. Inclusive, até nessa contraposição de direita e esquerda, eu estava vendo uma entrevista, vou deixar de compartilhar quando eu gosto de compartilhar também quando eu estou falando, simplesmente, mas já volto. Estava vendo uma entrevista da Tati Bernardes, uma entrevista curta, não sei se vocês sabem quem ela é. Ela é uma... se chama Tati Bernardes, normalmente, acho que ela é muito rápida. Ela é uma jornalista, colunista da Folha, e ela estava falando, enfim, sobre a vida dela, nada assim muito específico, mas ela comentou que em algum momento da vida dela, ela chegou a namorar um homem de centro-direita, e ele tinha essa tendência de sempre tá de alguma forma criticando o comportamento dela, dizendo que ela tinha muita raiva, dizendo que ela não era uma mulher para casar e tal, que ele queria estar com uma lady. Isso era muito claro no relacionamento. E era fácil para ela, ficou 3 semanas com o cara e não quis mais. Com o tempo, ela diz que ela entrou numa elite intelectual da esquerda brasileira, né? Enfim, com o trabalho, com as oportunidades que ela teve, e começou a namorar homens de esquerda. E ela falou que ela ouvia os mesmos comentários, só que ditos de maneira diferente para ela. Só que basicamente diziam: você tem que meditar mais, você tem que fazer mais yoga, você tem que trabalhar sua raiva. Ou seja, todos, na fala dela, todos estavam mandando ela baixar a bola, ela se enquadrar numa caixinha, né, e ser uma mulher mais elegante, mais adequada àquilo que eles queriam como homens. Só que os homens de esquerda jamais vão ver isso como um problema, jamais vão entender que ali sim tem padrões masculinos de opressão, de submissão, que precisam ser trabalhados. Eu sempre trago essa reflexão para a gente. A gente pode estar muito acostumado a ver homens que mudaram, que são melhores do que eles eram antes, ou do que muitos homens à nossa volta, mas nem por isso é suficiente. A barra sempre está mais alta, sempre tem algo que a gente pode ler, que a gente pode ver, entender mais realmente e
nos desconstruir nessa busca para encontrar nossa humanidade plena. Então, acho que isso a gente tem que ter sempre muito em mente, porque eu acho que sentir que nós estamos num terreno seguro e que nós sabemos muito, que nós somos abastados, não precisamos de mais nada, é sempre o perigo de voltar para a condição de Laodiceia. Agora, vamos voltar para o nosso texto da Monique Wittig. Esse foi um texto que também a Terry, então, deu o estudo dela em outubro. Em novembro, a Agostina deu um estudo que falava sobre esses temas, gênero, heterossexualidade na Argentina, e aí que eu tive acesso a esse livro, enfim, comprei, consegui ler, e realmente me abriu muitas janelas de luz, e eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. O livro é um pouco complexo, então se vocês não entenderem, a gente pode ir mais devagar, a gente vai ler alguns trechos deles, mas ele tem várias coisas interessantes para a gente se demorar na reflexão. Tá, a categoria sexo, é o capítulo 1. A perenidade dos sexos e a perenidade dos escravos e senhores provém da mesma crença, e assim como não existe escravo sem senhor, não existe mulher sem homem. Para mim, quando eu li essa frase, eu admito que me impactou muito, porque simplesmente a nossa mensagem de linha de restauração, de igualdade, até constantemente, quando a gente não entendia algum dilema em relação ao sexismo, ela trazia a questão do racismo para ficar mais claro. E essa ser humana, Monique Wittig, ela já começa esse livro, né, que é um compilado, mas justamente o primeiro capítulo que eles escolhem ser, né, o primeiro capítulo do livro, já começa trazendo a parábola da escravidão para nos ajudar a entender a questão da criação de duas categorias, né? A categoria da mulher e a categoria do homem. Assim como existiam a categoria do escravo e do senhor, hoje existe, né? Nossa sociedade foi fundada nessas categorias de homem e de mulher. Agora eu vou seguir o parágrafo. A ideologia da diferença sexual funciona como censura em nossa cultura, ao mascarar, em nome da natureza, a oposição social entre homens e mulheres, masculino, feminino, macho, fêmea. Então, ela usa os dois como equivalentes. São as categorias que servem para esconder o fato de que as diferenças sociais sempre pertencem a uma ordem econômica, política e ideológica. Todo o sistema de dominação estabelece divisões em nível material e econômico. Ademais, as divisões são abstraídas e transformadas em conceitos pelos senhores e mais tarde pelos escravos quando se rebelam e começam a lutar. Os senhores explicam e justificam as divisões estabelecidas como resultado de diferenças naturais. Os escravos, quando se rebelam e começam a lutar, enxergam as oposições sociais nas chamadas diferenças naturais. É um pouco complexo, mas como que, se alguém puder falar, eu não vou ver mãos, se alguém puder abrir o microfone e falar, como que esses senhores explicam, no contexto da escravidão, as divisões estabelecidas como resultado de diferenças naturais? Aqui a gente está falando do racismo. Quais os argumentos racistas que eles usavam para defender que os escravos tinham que ser escravos e os senhores tinham que ser senhores? Cara, posso falar? Lara? Pode falar. Rose. Não, fala tu, Rose. Eu já falei. Se eu for lembrar dos rebeldes razoáveis, os argumentos eram que eles tinham um poder de mão de obra, força. As características deles eram exatamente para servir, para fazer o trabalho pesado. Não sei se eu estou correta. Exatamente. Esse é o ponto. Então, eles falam assim, olha, né? Começa da pele, vocês nasceram negros, nós somos brancos, já tem uma diferença. E vocês, além disso, têm mais, né? A gente sabe que as pessoas, né, de negras têm a tendência, claro que sempre pode fugir do padrão, de ter mais, biologicamente, mais força muscular e tal. Então, vocês nasceram do trabalho. Isso, a questão não é que nós queremos criar uma diferença
é que essa diferença já existe, vocês já foram feitos para o trabalho e nós para a parte intelectual. Então, eles vão explicar e justificar essa divisão como algo natural. É natural que os negros trabalhem, porque eles são mais fortes, porque eles são mais aptos ao trabalho. Só que quando os escravos se rebelam, eles falam, não é bem assim. Vocês têm o poder e vocês estão encontrando algo biológico nosso para justificar essa diferença, seja a cor da pele, seja né, uma Lara, maior força muscular, enfim. Pode falar, Gabriel. Gabriel? eu queria completar rapidinho. Ah, tá. Por favor. Em contrapartida, eles têm essas pessoas como menos inteligentes, né? E Uhum, isso também é muito ruim. exatamente. Gabriel? É, é, eu acho que é bem o que a Rose falou. Eu lembrei um pouco que também houve tentativas, né, de escravizar outras etnias, porque as populações indígenas, né, e que acabaram desistindo porque viram que eles não eram tão resistentes, né, como respeito à mão de obra, né, bruta. Então, desenvolver todo um conceito, né, que os pretos não sentiriam dor, né, mulheres no parto e tal. Então, é por aí mesmo que eu concordo. Justamente para justificar a opressão, né? Como a gente vai ver aqui no próximo parágrafo. Pois não existe sexo, existe apenas sexo que é oprimido e que oprime, né? Trazendo agora para o contexto sexual. É a opressão que cria o sexo e não o contrário. O contrário seria dizer que o sexo cria a opressão, ou dizer que se pode contar a causa, origem da opressão no sexo em si, em uma divisão natural dos sexos pré-existente a ou fora da sociedade. Isso a gente pode trazer agora para nossa mensagem, para o nosso entendimento, né? Pensando mais uma vez nos negros, então por ele ser negro, ele acabou sendo mais apto para o trabalho e tal, e isso foi uma divisão natural, aconteceu na natureza, quis assim, e agora a gente traz para o sexo, não, a mulher, ela fica grávida, a mulher, ela é também mais frágil, e essa eu acho uma contradição interessantíssima, né? O negro, ele é mais forte fisicamente, biologicamente, e ele é tido como inferior, e o homem é biologicamente mais forte, tido como superior, assim, a gente vê que na prática existe a opressão, alguém querendo oprimir, né, e submeter uma outra classe, seja uma classe racial, seja uma classe, né, sexual, né, ambas inventadas, e para isso ele vai dar uma desculpa, ele vai inventar algo que existe biologicamente daquela pessoa, ela vai falar mais pra frente, tomar uma parte como um todo, a cor, o sexo biológico, né, enfim, para justificar o porquê aquela pessoa é inferior e porquê eu sou superior. Então, essa é a nossa crença. Nós não somos como os cristãos conservadores que acreditavam que no Éden Adão e Eva já eram diferentes e por isso se desenvolveu como tudo se desenvolveu. O que aconteceu foi o pecado. Então, o pecado trouxe divisão e a divisão ela criou motivos para submeter alguém com base em gênero inicialmente, como a gente acredita, e depois com base em raça, né? Conforme as maldições que a gente vê no Éden e pós-dilúvio. Agora a gente vai ler isso aqui. A primazia da diferença constitui de tal maneira o nosso pensamento que o impede de se voltar para dentro de si para se questionar. Não importa o quanto isso seja necessário para que aprendamos a base daquilo que precisamente o constitui. Esse é um pouquinho complexo, mas a gente vai ler mais para baixo para complementar isso. Não, mas é isso, a primazia da diferença, basicamente. Nós somos naturalmente diferentes. Brancos e pretos naturalmente diferentes. Homens e mulheres naturalmente diferentes. Então, isso vem em primeiro lugar e nos impede de nos voltar para dentro de nós mesmos para nos questionarmos. Mesmo que isso seja tão necessário para entender realmente o que constitui, o que está acontecendo, né? Por que existe toda essa divisão. A gente vai ler aqui mais para baixo. É como uma conexão daquilo que a gente acabou de ler. O que é esse pensamento que se recusa a se voltar para si mesmo, que nunca questiona o que o constitui primariamente? Esse pensamento é o pensamento dominante. É um pensamento que afirma sempre foi assim dos sexos,
algo que é dado como anterior a todo pensamento, anterior à sociedade. Esse pensamento é o pensamento dos que governam as mulheres. A ideia, esse é um trecho que ela cita de alguém. A ideia da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes. Isso é, a classe, que é a força material dominante da sociedade, é, ao mesmo tempo, sua força espiritual dominante. A classe que tem à sua disposição os meios de produção material dispõe também dos meios de produção espiritual, de modo que a elas são submetidos aproximadamente ao mesmo tempo os pensamentos daqueles aos quais faltam os meios de produção espiritual. As ideias dominantes não são nada mais do que a expressão ideal das relações materiais dominantes. São as relações materiais dominantes aprendidas como ideias. Portanto, são a expressão das relações que fazem de uma classe a classe dominante. São as ideias da sua dominação. Esse pensamento fundado na primazia da diferença é o pensamento da dominação. Bastante informação, um pouco complexo, o livro é um pouco complexo, mas enfim, tem muita coisa que se a gente parar para pensar, faz muito sentido. Qual que é a ideia? Aquelas pessoas que elas estão no poder, elas têm o poder, elas têm a força, elas têm os meios materiais a favor delas. Elas não vão se contentar com isso. Elas vão criar toda uma ideologia nessa força espiritual que também vai dominar não só os corpos, não só os recursos, não só as coisas materiais do mundo, mas a questão espiritual, a mente das pessoas. Então, a gente vai acreditar que tudo isso é natural, que eu nasci para isso, que eu amo ser mãe, que eu amo das coisas mais pequenas relacionadas à aparência, eu amo rosa, eu amo me maquiar, amo XYZ, amo os assaltos, isso é natural, é meu. Quantas questões mais profundas do que eu posso, do que eu consigo, do que eu sou capaz, né? Do que a gente nasceu para ser, para fazer. E esse parágrafo continua. A dominação fornece às mulheres um corpo de dados, de realidades, de a priori, que, mais ainda por serem questionáveis, formam um enorme construto político, uma rede impermeável que afeta tudo. Nossos pensamentos, nossos gestos, nossos atos, nosso trabalho, nossos sentimentos, os nossos relacionamentos. É nesses momentos, por isso que eu acho tão relevante a gente parar para refletir nessas coisas. Porque parece que a gente esquece a armadilha do sexismo, que toda a nossa sociedade, toda a construção política, econômica, social que nós estamos em cima, se nós não acreditamos feministas radicais, foi construída por e para homens, por essa classe dominante, e isso não afeta simplesmente as nossas oportunidades, as coisas materiais, o poder que a gente tem ou não pode ter, os nossos desejos, né, aspiracionais, mas afeta tudo, o que a gente pensa, os nossos gestos, os nossos atos, nosso trabalho, os sentimentos e os relacionamentos. É algo tão intrínseco, tão profundo, que a gente não consegue nem dissociar quem nós somos de quem a sociedade nos construiu. Ou seja, isso não é um processo que ele vai ser resolvido, vai ser entendido, vai ser superado em poucos anos. Porque é algo que é muito exigente realmente desconstruir e entender os pensamentos, os gestos, os atos, o trabalho, os sentimentos, os relacionamentos, a parte daquilo que nós fomos educadas e educados e programados desde que a gente estava no ventre da nossa mãe, né? Então, enfim, eu acho que, para mim, estudar lei, entender essas questões, traz muita solenidade, porque realmente não é um trabalho fácil, e é um trabalho que não deve ser tomado por alto. E, enfim, é isso. Eu acho que a gente dá para entender a importância e a grandeza desse tema, né? Aqui essa porção fala que essa dominação ela vai nos ensinar de todos os lados, porque ela vai ter uma justificativa de que existem sexos antes de tudo, de que isso é o constitutivo, de que é uma questão natural, biológica, hormonal, genética, vai ter muitas desculpas e atribuições para isso, né, para justificar essa diferença, né, uma abordagem
científica, metafísica, e também até ela fala bastante sobre a questão de luta de classe entre homens e mulheres, mas também traz a questão marxista, mas como se fosse uma divisão natural do trabalho na família, né, que teria relação a uma divisão no ato sexual. Então, enfim, tem de todos os lados formas, maneiras de nos justificar porque essa divisão existe e que isso seja tão presente, tão natural, vendido como natural na sociedade, que permeie todo o nosso ser, tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente acredita. Então, realmente é um processo contrário de muita luta e de muito empenho para realmente sair disso, né? Mas, ainda assim, por mais que pareça um processo difícil, eu acho que o melhor que a gente pode fazer nessa vida, porque basicamente continuar sendo escravo, simplesmente porque é muito difícil você lutar pela abolição da escravidão, não é uma boa alternativa. Aqui ela vai entrar num tema que a gente não vai nos aprofundar muito, porque também é um tema complexo, e ela vai ter um ensaio, né, que é o pensamento ético, que vai falar mais sobre isso, mas eu queria que a gente começasse a nos aprofundar um pouquinho no que significa tudo isso. A gente não acreditar que existe sexo, que isso tudo é uma invenção, que somos todos seres humanos aí perambulando pelo mundo e alguém inventou que existia uma diferença. Alguém inventou como as relações deveriam se dar. E aí, uma das consequências disso é que a categoria sexo é a categoria política que funda a sociedade enquanto heterossexual. Como tal, ela não diz respeito ao ser, mas às relações, pois homens e mulheres são resultados de relações, embora sempre se confundam dois aspectos quando são discutidos, porque não existe escravo sem senhor, não existe mulher sem homem, que é uma questão relacional, não é algo natural. Para existir mulher oprimida, é preciso existir homem opressor. Então, quando a gente destrói um, a gente destrói o outro, porque eles só existem mutuamente. Quando alguém segue um papel, o outro vai complementar esse outro papel. A categoria sexo é aquela que determina que é natural a relação que está na base da sociedade heterossexual. Depois vai passar aqui para baixo. Vamos continuar aqui. E por meio da qual metade da população das mulheres é heterossexualizada. A fabricação das mulheres é como a fabricação dos eunucos, dos escravos, dos animais, e submetida a uma economia heterossexual. Isso aqui é um tema mais complexo, como eu falei. Mas é bom de ter enfim, olhar para essas questões também. Pois a categoria sexo é o produto de uma sociedade heterossexual que impõe à mulher a obrigação rígida da reprodução espécie, ou seja, a reprodução da sociedade heterossexual. A reprodução compulsória da espécie pela mulher é um sistema de exploração em que a heterossexualidade se baseia economicamente. E essa autora, Monique Wittig, né, que a gente leu só uns parágrafos que ela está trazendo esse tema, mas ela entende e descreve a heterossexualidade não como uma instituição, mas como um regime político, econômico e social que vai estar apoiado na submissão e na apropriação de mulheres. Ou seja, quando a gente vai se aprofundando nesses temas, as consequências elas são mais profundas do que a gente imagina, porque e eu acho que isso faz parte do caminho, né? A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, a gente entender que sexo, ok, né? Já faz um tempo a gente fala sexo, gênero é uma construção, o sexo talvez esteja, né? Nisso, assim como a raça está para uma construção. A heterossexualidade também entra nesse jogo. Tem, como eu falei, muito a ser discutido. O livro é um livro que vai falar e vai elaborar mais sobre esse tema, como eu falei, não é o meu objetivo hoje, quem sabe num próximo estudo, mas a gente tem que entender que na sociedade patriarcal que a gente vive, as nossas relações elas são baseadas numa construção sexista, racista, homofóbica, enfim. E a maneira como a gente se relaciona, como a gente enxerga o outro também é base de uma construção. Por exemplo, se a gente sabe que até relativamente pouco tempo atrás, em muitos países, não era proibido o casamento interracial. Até hoje, temos pessoas que dizem que elas não se atraem por pessoas negras, que elas não se atraem por pessoas gordas, que elas não... Por quê? É algo natural? É algo intrínseco? É uma construção social
que diz o que é belo, o que se atrai, o que, enfim, né, o que todo mundo quer, o que tem valor. E se é uma construção sexual que nos determina e o que nos define como homens e mulheres, como que a minha sexualidade poderia ser intrínseca se eu a baseio em uma construção? Eu gosto de homens ou mulheres, mas isso é uma construção. Se isso não existe, como que a minha heterossexualidade existe? Entende? É um tema muito mais complexo, muito mais fluido, que exige, né, leitura, reflexão, mas eu acho que tá aqui para a gente quebrar mais paradigmas, talvez, do que a gente estaria acostumado e seria o mais confortável. Lara, Pode falar? Lara, ai, estou gostando muito desse tema. Eu Ele é amo também. importantíssimo, Lara, é importantíssimo porque você está mexendo num vespeiro, você sabe, né? Sim. Essa ideia que nós aprendemos completamente biologizante, reducionista, né, que nos prende né, a questão da sexualidade, a questão do gênero, ela precisa ser realmente questionada, né, e muito, porque nós vemos hoje, até mesmo na psicologia, que é para entender melhor sobre as relações, a gente vê muitos desses estudos completamente ligados só a cérebro, a dopamina, a sistema isso, sistema aquilo, e como se fosse só aquilo, entende? Não olha política, não olha social, não, que vai muito além e que mostra, né, que a sexualidade é construída aí, nessas relações, né? Não é só ali porque tem um hormônio X, um hormônio Y, entende? E tudo mais. Então, é muito, muito importante se deter sobre esse assunto, porque realmente, a partir daí, os nossos preconceitos vão começar a cair mais e mais, e a gente vai, né, expandindo a nossa mente, expandindo as normas, né, se não conseguirmos vencer todas elas, mas ampliando essas normas, né, e entendemos que é. Nem vou me aprofundar muito, senão também vou tirar o teu tempo. Obrigada, tá? Não, imagina, eu amo te ouvir, Carla. Muito obrigada. Fale quanto você quiser, por favor. Eu acho que essa questão, a gente vai nesse processo de desconstrução, que ainda falta muito, né? Como dizia Ellen White, temos muito que aprender e muito, muito que desaprender. Ela nem tinha noção do que a gente ainda tinha que desaprender. Mas a gente vai encontrando quem nós fomos criados para ser e não quem nós fomos moldados para ser. E nisso eu vou ler o último parágrafo desse primeiro capítulo. E eu queria ser. Tem algo para a gente ficar em mente. É esse último capítulo. Como a Carla comentou, algo que a gente precisa parar, refletir. Realmente não é algo que em um estudo, em uma leitura superficial, em uma conversa a gente consegue solucionar, entender tudo. Eu acho que nenhum de nós, ainda nessa talvez, entende tudo, mas estar aberto realmente às consequências que essa mensagem traz para a gente como seres humanos, como movimento, como humanidade, eu acho que é o melhor caminho que a gente tem a seguir. Vamos lá, começando aqui nesse Lara, parágrafo. Pode falar, Gabriel. rapidamente, porque eu só tive uma ideia para não perder aqui a chance. Eu acho que é tão crucial essa questão, né, que o ponto é desconstruir, né, esse conceito, porque senão, né, a gente também corre risco de entrar nessa falácia, né, porque inclusive a direita muitas vezes argumenta, né, então vocês querem igualdade, então por que que mulher não trabalha sei lá, na indústria, nas fábricas e nas plataformas de petróleo e tal, né? Existe, mas é muito dominado por homens, não? E também, na esquerda também tem essa tendência, né, de querer colocar, né, estereótipos masculinos à mulher, né? Então, é como se fosse... O que eu digo é que desconstruir esse conceito é que realmente resolve essa questão, né? E não assim de querer tornar uma mulher mais masculina ou querer empurrá-la para alguma indústria, né, que talvez, né, não a favorece, né? Porque tem homem suficiente também, não vai trabalhar numa mina de carvão, né? Então, é meio fraco esse argumento. Mas, enfim, eu estava pensando nisso. Obrigada.
Ei, Então, Lara, Rose, pode falar, por favor. só um comentário rápido pegando o gancho do Tempo que Gabriel você aí. quiser. Hã? Não, fala o quanto você quiser. Tá? Porque é interessante também que se pensa, os homens podem falar isso, pensar isso, mas quando a mulher chega nesse nível e ela consegue fazer o trabalho, desempenhar o trabalho, desempenha com excelência, ela também é rechaçada, ela também não é reconhecida, ela é discriminada, né? Tem muito isso. E isso também é importante da gente lembrar. E que se a nossa prioridade, se o mais importante hoje, se o nosso teste é a igualdade, a gente precisa deixar de praticar a desigualdade, entender o que é a igualdade, porque a gente ainda não sabe o que é. São muitas coisas para a gente ver e entender dentro de nós e ao nosso entorno, que a gente precisa aprender, desconstruir e praticar. Então, é bem interessante isso. Muito obrigada, Rose. Exatamente isso. E a questão não é tudo da força, é tudo uma questão de construção, porque você vê as mulheres, né, pessoas com útero, enfim, são as que parem, né, as que têm um parto, que é um processo terrivelmente, que exige um nível de força, assim, absurdo, incomparável, mas isso não é usado para justificar a força que as mulheres têm e tal, ou a capacidade, né? É usado simplesmente como uma forma de que tá, então, né, é designar a reprodução e ela tem que, né, cuidar dos filhos e se dedicar só a isso. Então, é uma construção que pega o aspecto que quer e o releva. Numa sociedade neutra, pessoas com útero iam parir, e enfim, é isso. E a sociedade ia se encargar de cuidar do filho, né, sem ter que designar isso para uma classe ou outra. Enfim, as coisas seriam muito mais amplas, muito mais características, seriam simplesmente características. Esse é o ponto. A cor de pele é simplesmente cor de pele. Ah, uma tem mais melanina, outra tem menos, pode, né, sofre menos com exposição só outra menos. São características, né, que nos fazem seres humanos, e não que elas precisam ser pontuadas e reforçadas como algo mais especial ou de mais valor. Lara, Pode falar, Cris? eu gostaria também de fazer um comentário. Nessa área que eu trabalho, por exemplo, né, eu vivo bastante isso intensamente todos os dias. E um comentário que eu sempre escuto tá vendo? Olha, ela faz como um homem, ela trabalha como um homem, mesmo sendo mulher, e ela consegue fazer o serviço. Eles acham que isso é um elogio, Uhum, mas, na verdade, eu faço aquilo que eu tenho capacidade de fazer, normalmente, uhum, como pessoa, né? E, e nas ruas, o que vem, o que remete é que eu trabalho como um homem, eu faço um trabalho que um homem faz, de uhum, uma certa habilidade. E isso tudo eu acho que vem muito a ver dessa construção social, né, que é feita na cabeça das pessoas, ainda que eu esteja lá trabalhando, desempenhando aquilo que eu consigo fazer, uhum, eu estou comparada com um homem, que aí eu estou fazendo algo que chega próximo ou perto do que um homem é capaz de fazer. Por isso, eu estou ali, porque eu estou copiando isso, né? Eu estou, como eu digo, estou uhum, me chegando próximo do que o homem consegue fazer, né? Um homem consegue fazer. uhum. Nossa, Cris, realmente isso é muito incrível, né? Que não tem como escapar na prática. Você não pode ser um ser humano, uma pessoa que simplesmente executa bem. Se você executa bem tarefas majoritariamente masculinas, é porque você é parecida com o homem. Não existe outra possibilidade, né, nessa ideologia, nesse pensamento. Por Lara, quê? Pode falar. perdão, se eu estiver te interrompendo, você me interrompe. Pode falar. Ótimo. Eu queria só também, assim, até levantar um ponto de questionamento. Talvez eu nem tenha todas as respostas, sabe? Uhum, E essa questão que você falou, que você está falando de diferença entre raça e sexo, eu concordo porque não tem, né, como discordar, óbvio, né?
tudo que a gente tem aprendido até aqui, as nossas visões estão abertas até aqui, mas ainda assim, isso não, pelo menos no meu círculo de convívio, isso não funcionaria como argumento suficiente. Por quê? As diferenças entre brancos e pretos, por exemplo, elas são diferenças, vamos dizer assim, como você falou, da questão da melanina. É uma diferença, sei, tanto quanto funcional, tanto quanto biológica, mas, na prática, ela não traz tantos encargos diferenciais. Enquanto que, quando a gente fala de diferenças, o mundo, né, a sociedade, entre homens e mulheres, a gente traz uma lista enorme de diferenças que as diferenças biológicas trazem em sua funcionalidade. O meu ponto na verdade, eu não acho que existam tantas diferenças assim na prática entre homens e mulheres, como se estabeleceu na sociedade. Na verdade, a mulher foi tão reduzida, ao meu ponto, e eu gostaria de saber, né, se você complementa, né, o que eu vou falar agora, e os outros também, os outros e outras, né, que estão aqui com a gente, mas a mulher foi tão reduzida a um determinado padrão que hoje, quando a gente olha de fato para uma mulher, parece que ela é muito diferente de um homem funcionalmente falando. Talvez, se não tivéssemos, talvez não, certamente, na minha opinião, se não tivéssemos sido criados com tantas diferenças, com tantas padronizações femininas, com tantos protocolos a serem cumpridos somente pelas mulheres e muitos somente pelos homens, talvez a gente não tivesse tanta diferença social e prática que hoje é colocado nas costas da biologia. Por exemplo, a questão do dom da maternidade, por exemplo, a questão da delicadeza, por exemplo, a questão da atenção aos detalhes. Realmente, o que se vê na sociedade, né, quando a gente olha para o resultado, né, o resultado de uma tarefa, nossa, normalmente mulheres desempenham melhor tarefas detalhadas. É verdade. Isso é uma verdade. O resultado que a gente vê hoje é esse mesmo. Normalmente, as mulheres são melhores mães do que os pais são quando são pais. É verdade. O resultado é esse. Mas de onde vem essa diferença? Será que é da biologia? E aí é uma questão de crença. Porque quando a gente fala para as pessoas que não têm esse escopo de conhecimento que a gente está tendo agora, ainda que esse conhecimento divirja entre nós mesmo, né? Entre nós, alguém sabe mais do que o outro. Alguém. E mesmo assim, lá fora, isso não é questionável. É claro que a diferença biológica vai ser o quê? E não existe e aí teria que se provar com estudos, teria que se provar com literatura, e isso não funciona numa roda de conversa, sabe? Até por questões de intelectualidade, né? E crença, basicamente crença. Eu digo isso porque pessoas próximas de mim falam isso. Você não vê claramente como que a mulher tem um dom de ensinar muito maior, como que a mulher tem um dom de recepcionar muito maior, e realmente isso é claro. Mas isso é retrato, na minha percepção, de milênios de doutrinamento que homens não receberam. Por isso que... Porque se fosse assim, Jesus seria claramente uma mulher. Claramente ele não tem gênero, mas ele vem encarnado homem para ser ouvido, né? Ele vem encarnado homem para ser ouvido, mas ele tem todas as características femininas, né? Então eu queria só levantar esse questionamento aí. Sim, só que uma questão interessante é se a gente pensasse, porque a gente vive agora numa sociedade em que a questão mais como que eu digo isso? Mas vamos supor que a gente tivesse 200 anos atrás. Eu tenho certeza que a gente tivesse o mesmo diálogo, tentando, né, falar sobre que as pessoas pretas são iguais às pessoas brancas, ia ter alguém falando, não, mas os pretos são isso, aquilo. Teriam uma lista muito mais... muito maior do que a gente tem hoje, né? Porque hoje a gente já tem movimento de direitos civis e tal, que, né, que considera pessoas pretas e brancas iguais perante a lei, apesar de que mulheres e homens também são, mas a gente não vive uma sociedade em que está claramente dividida a divisão do trabalho. Negros fazem isso, brancos fazem isso, brancos ficam com a produção intelectual. Seria óbvio, há 200 anos atrás, falar que os homens brancos, eles estão mais a par da produção intelectual, porque os homens negros nem sabiam ler, porque não foi dada a oportunidade, mas isso não era trazido à tona na época. Então, na época, o único que se enfatizava eram as diferenças.
baseadas na raça. Talvez a gente não veja hoje, porque a gente vê que realmente não existe, que são coisas menores, mas na época isso era muito salientado, isso era muito claro, isso era muito marcado. Por isso que por tantos anos se promulgou a escravidão nas condições terríveis e desumanas que foram implantadas, porque tinha inúmeros pontos de justificação, por que os brancos eram superiores, mais intelectuais, mais aptos a tudo isso, e os negros a todo o resto. Mas isso é uma construção social, e esse é o tema, né? Como diz ali, como começa, pois a categoria do sexo é totalitária no nosso período ainda. Ainda a divisão de trabalho doméstico, a reprodução social está a cargo das mulheres. É uma sociedade capitalista segue esse mesmo modelo e o reforça. Talvez numa sociedade a mulher, né, enfim, a pessoa que teria o filho, ela simplesmente teria o filho e ela seria criada em comunidades, existem comunidades que criam as crianças em comunidade, não está a cargo de uma mulher ou de um casal. Então, existem muitas maneiras a parte da nossa construção social atual. Só que a gente não conhece, porque, infelizmente, todas as sociedades do mundo atuais, basicamente, elas são extremamente sexistas desde que a gente nasce e há milênios de anos. Então, parece que são as únicas, a única opção. Assim como, se você for falar para um escravocrata, há 200 anos atrás, que ele tem que libertar os escravos, a única opção na cabeça deles é uma sociedade que funciona dessa maneira, funciona com escravos, pessoas pretas sendo escravizadas e pessoas brancas no poder. Então, é muito difícil a gente sair dessa mentalidade. E nisso a gente introduz esse último parágrafo que a gente vai ler aqui, que diz... Lara, desculpa, Lara. Antes não, por favor. Se eu posso falar, há uma coisa também. Olha, uma das coisas também eu parei. Os homens sempre tiveram a vantagem para contar a história, a nossa história, como? Na maneira para, por exemplo, eles sempre tiveram a caneta com homens na mão deles. Eles sempre escreviam as leis, os poemas, os livros, a maior parte dos livros religiosos, filosofias, história, coisas sobre medicina e científico, tudo isso. Homem sempre escreveu, mas foi para benefício do homem. Os homens sempre essa é vantagem para escrever a história deles. Por exemplo, eles escrevem a nossa história pensando, eles conhecem a corpo, por exemplo, da mulher. Até hoje, eles não conseguem compreender mulheres em si. Então, a vantagem sempre foi isso. O homem escreveu a história da mulher. Só isso eu quero dizer. Justo ao ponto, Gay. Muito obrigada. E homens brancos, né? Então, a história do povo negro, as conquistas, as produções sociais, intelectuais, artistas do povo negro, elas foram científicas, apagadas e deixadas de lado, e o homem branco colocado como o centro do pensamento, e a mesma coisa com nós, mulheres. A gente ainda está tomando, 2025, está tomando espaço de poder, né? Começando a nos inserir para poder contar a nossa história, a nossa voz, né? Descobrir coisas sobre os nossos corpos, né? Ter acesso à ciência para realmente fazer investigações que nos deem respostas, enfim. Então, é realmente um processo muito, muito complexo, como, né, a Monique Wittig falou antes, eles têm o domínio material e isso leva ao domínio espiritual, eles dominam o intelecto. Então, parece impossível uma pessoa hoje acreditar que homens e mulheres, na verdade, são iguais, que as mulheres não são mais aptas a isso e aquele outro naturalmente, que é tudo uma construção. Por quê? Pois a categoria sexo é totalitária. E para provar sua verdade, tem suas inquisições, seus tribunais, seus conjuntos de leis, seus terrores, suas torturas, suas mutilações, suas execuções, sua polícia. Ela modela o espírito, assim como o corpo, já que controla toda a produção mental. Controla toda a produção mental.
ela envolve nosso espírito de tal forma que não conseguimos pensar fora dela. Às vezes, a gente que já faz um esforço por sermos feministas, não conseguimos pensar. Quem dera uma pessoa da nossa família que quer discutir um dia, não consegue pensar fora dela, tá muito inserido. É por isso que, se quisermos de fato começar a pensar, precisamos destruí-la e pensar fora dela. Assim como precisamos destruir os sexos como realidade sociológica, se quisermos começar a existir. A categoria sexo é a categoria que determina a escravidão para as mulheres e funciona especificamente como no caso dos negros escravizados por meio de uma operação de redução, comandando a parte pelo todo, a parte, cor, sexo, pela qual um grupo inteiro de humanos sente passar como por uma peneira. Cabe ressaltar que na vida civil, tanto a cor quanto o sexo precisam ser declarados. No entanto, graças à abolição da escravatura, a declaração de cor agora é considerada discriminatória, mas o mesmo não ocorre com a declaração de sexo, que nem mesmo as mulheres sonham em abolir. Eu digo, passou da hora de fazermos isso. Amém. Esse é o último texto que a gente vai ler. Eu só queria encerrar com uma simples... Peraí. Vou ligar a câmera. A gente olhar para uma linha rapidinho, que eu acho interessante nesse tema, mas eu acho que os textos que dizer, e eu falei, para que a gente fique com essa ideia, é que é tão absurdo, é tão totalitário essa imposição da divisão pelo sexo, assim como uma vez foi pela raça, e ainda temos resquícios, que a gente não consegue pensar por dessa estrutura. Então, o convite que fica para a gente realmente pensar e buscar nos enxergar o mundo, mas nos demorar mais em relação a esse pensamento para a gente realmente conseguir destruir essa mentalidade que precisa ser destruída, porque é uma mentalidade a princípio desigual e pecaminosa. Eu queria que a gente fosse lembrar, a gente, dessa linha que a Tess fez, que é a linha de Jesus, que ela fala do nascimento de Jesus quando ele foi ao templo, quando ele tinha 12 anos, e que 30 anos depois ele começa o ministério dele. E isso, né, com o batismo e tal, vai para o deserto, vai para a purificação. Isso ela alinha com o movimento como sacerdote, né? Porque Jesus era sacerdote, nós somos sacerdotes, que ela coloca em 89. O movimento nasceu em 2001, 12 anos depois. É um marco importante para o nosso movimento. E 30 anos depois, quando a gente tem 1980... 2019. Que é quando Cristo primeiro vai para o deserto, mas ele vai começar o ministério dele. O que eu acho relevante nessa história, muitas coisas são relevantes nessa história, mas pensar que esse foi o período de preparação de Cristo para cumprir o ministério dele. Ellen White fala que foi de muita importância, foi fundamental. Assim, só que Cristo não fazia milagres aqui, não se dizia como Messias, e ele não anunciou a missão dele, aqui ele entendeu a missão dele, né, aos 12 anos, mas ele não anunciou a missão dele, e realmente começou a agir como Messias, até o batismo dele, né? Até ter 30 anos. E aí, em 2019, depois de anos de construção, linha sobre linha, um monte de mensagens importantes e tal, que vem o quê? Que vem o feminismo para o nosso movimento. E eu vejo isso de uma maneira muito clara, muito forte, que a nossa missão como sacerdotes é entender a linha de restauração. A gente foi entregue, é aí que realmente o nosso foco começa, e o trabalho que tem que ser feito, né, de eliminar o pecado, o sexismo, da desigualdade dentro de nós, dentro desse movimento, e realmente entender como tudo isso funciona. Eu acho muito significativo esse processo. Nós fomos batizados no feminismo, então eu admito que eu me preocupo quando eu vejo a gente voltando para uma mensagem que ela é muito parecida com essa mensagem de antes, que tem sua relevância, mas ela olha muito para o externo. Os fariseus, os discípulos, eles estavam muito confortáveis olhando e apontando os erros dos romanos, e é muito fácil olhar e apontar os erros de Trump, falar simplesmente da besta, falar do papado, falar do Putin, falar do Elon Musk, é muito confortável. Mas a mensagem que Cristo traz, que não é uma mensagem de
poder terrenal, não é uma mensagem que aponta os inimigos, mas que traz uma renovação de alma, de coração. Isso era o que os discípulos tinham dificuldade de entender até o último momento. E eu acho que a gente não deveria reproduzir essa história, mas quando eu vejo a gente voltando para uma mensagem muito parecida com o que a gente tinha antes e deixando de falar de feminismo, deixando de entender as implicâncias do feminismo radical na prática, não na teoria, isso, sinceramente, me preocupa. A Helena tem um estudo que ela coloca a primeira purificação do templo, que até não tinha marcado ainda, porque essa linha continua. A Helena apresentou isso recentemente, e ela coloca a primeira purificação do templo como 2021, e é aí que a gente recebe o decreto do feminismo radical. E Ellen White fala que quando Cristo faz a primeira purificação do templo, ele anuncia a sua missão como Messias e inicia a sua obra. Para mim, a gente iniciou a obra que esse movimento foi instalado na Terra para fazer com o feminismo radical, para realmente chamar o pecado como nome e nos purificar de toda forma de pecado. Isso não é um trabalho fácil, não é um trabalho simples e não é um trabalho que se resolve em 5, 6 anos que a gente já pode pular para o próximo tópico. É um trabalho que a gente tem muita coisa para trás ainda, feministas radicais, de força, de peso, que entregaram sua vida para isso e que nos dão a oportunidade ainda de parar, de refletir, de ver coisas que a gente ainda precisa mudar, aprender sobre nós mesmos, sobre a humanidade, sobre esse movimento e sobre o caráter de Deus. Eu acho que isso é um privilégio que a gente não deveria deixar de realmente usar e de dar o nosso melhor, como os discípulos, né? Por mais que eles estavam com Cristo, eles passaram 3 anos e meio se preocupando por outras coisas, não realmente sobre qual era a verdadeira missão de que Cristo veio a essa terra e estava entregando na mão deles. Enfim, é isso. Não sei se alguém tem um comentário, senão vamos orar. Então, vamos orar. Deus de amor, mais uma vez a gente agradece por tanta luz que foi derramada no nosso caminho. Tu esteve nessa terra por um propósito muito específico, e tu foi tão pouco entendido. E por mais que a gente não estivesse lá, a gente pede perdão porque a gente ainda falha em realmente entender qual que é o foco que tu quer que a gente tenha. O trabalho final dos 144 mil é que a gente verdadeiramente odeie o pecado e não queira ter nenhuma associação a ele, mas se a gente foi criado e concebido em pecado, isso não é uma tarefa fácil, nem uma tarefa menor, nem uma tarefa pequena, que a gente não queira desculpar o nosso pecado pelo pecado que aparentemente é maior dos outros, daqueles que muitas vezes até têm menos luz. Abençoa o nosso restante de sábado, que a gente possa ter um dia, uma semana e o restante das nossas vidas de verdadeira reflexão sobre aquilo que tu quer revelar pra gente. Em nome de Jesus. Amém.